E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. O ouro, hein? Brilhando mais forte do que nunca nas manchetes. Será que essa busca por ouro é só um reflexo do medo da crise? Ou será que a gente está diante de uma mudança radical no sistema financeiro global? O que me chama atenção, sabe, é que não estamos falando só de pessoas comprando algumas moedinhas de ouro para guardar em casa. É verdade. Os bancos centrais do mundo inteiro estão comprando ouro como nunca antes. É muito ouro. Muito. É um sinal claro de que algo grande está acontecendo. Me explica uma coisa de quanto ouro a gente já está falando. Tipo, quantos lingotes, barras, pepitas douradas? Me dá os números. Só no primeiro semestre de 2024, os bancos centrais compraram 483 toneladas de ouro. Uau. Para ter uma ideia, esse número ele pulveriza o recorde anterior de 460 toneladas, registrado em 2023. Caramba. É ouro que não acaba mais. E quem são os grandes protagonistas dessa corrida ao ouro? Quem está comprando mais? A Polônia, a Índia e a Turquia? Interessante. E por que essa mudança repentina de comportamento? Por que os bancos centrais estão tão obcecados com o ouro? É só para diversificar. Diversificar é importante, mas a história é muito mais profunda. Eles estão em busca de segurança, sabe? Estabilidade no mundo cada vez mais volátil, imprevisível. É como se eles estivessem dizendo, peraí, as coisas estão ficando turbulentas, a gente precisa de algo sólido para se proteger. Faz sentido. E essa busca por segurança nos leva a outro ponto. A perda de confiança no dólar. Será que a moeda americana está perdendo seu reinado? Sem dúvida, o dólar está enfrentando desafios, principalmente por parte das economias emergentes. China, Índia, Rússia e Arábia Saudita, por exemplo, estão buscando alternativas para o sistema dominado pelo dólar. E por que essa desconfiança toda no dólar? Algum exemplo marcante que você possa dar? O caso da Rússia. Quando os UE e a União Europeia congelaram 300 bilhões de dólares em ativos russos, o mundo inteiro sentiu. A resposta da Rússia foi aumentar as reservas de ouro e até lastrear o rublo com um metal precioso pelo menos por um tempo. E será que outros países vão seguir esse exemplo? Trocando o dólar pelo ouro. Os países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão dando o que falar com seus planos de lançar uma stablecoin lastreada em ouro. Stablecoin, lastreado em ouro. Parece revolucionário. Como funcionaria essa moeda? Imagine uma moeda digital, estável como o ouro, mas com a praticidade das transações digitais. Se os países do BRICS conseguirem criar uma alternativa confiável ao dólar, o impacto no comércio e nas finanças globais seria enorme. Seria uma baita mudança. E a China? Eles estavam comprando ouro a rodo, mas de repente pisaram no freio. O que aconteceu? É um mistério que intriga todo mundo. A pausa da China nas compras de ouro nos últimos 6 meses levanta muitas questões. Uma teoria é que eles estão facilitando o acesso ao ouro para os seus cidadãos, talvez como forma de aumentar a confiança em tempos incertos. Tipo, você está preocupado? Compre ouro. É uma possibilidade, mas isso levanta outra questão. O que acontece com o preço do ouro no mundo se a China, um gigante comprador, sai do mercado? Essa pausa da China me deixa com a pulga atrás da orelha. Mas, pensando bem, será que o ouro é realmente um porto seguro? Existem riscos. Mesmo o ouro, considerado um porto seguro, não está livre de riscos. O preço dele é influenciado pela oferta e demanda. Se tiver uma venda em massa por investidores, o valor do ouro pode cair. Além disso, as projeções sobre o futuro do ouro são baseadas em intenções, não em ações confirmadas. Então a gente está lidando com muitas incertezas. Exatamente. O futuro do ouro, assim como o futuro do sistema financeiro global, é incerto. Ninguém tem a resposta definitiva. Acho que estamos só começando a desvendar esse enigma do ouro. Mas por hoje a gente vai fazer uma pausa para respirar. Voltamos já com a segunda parte do nosso mergulho, explorando as consequências dessa corrida ao ouro e o que isso significa para o futuro das finanças globais. Fiquem ligados. Tem muito mais por ver. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho. Na primeira parte, a gente viu como os bancos centrais estão acumulando ouro a um ritmo frenético. É como se estivessem se preparando com uma grande tempestade, né? Pois é. O que essa corrida toda pelo ouro revela sobre o panorama geral? Tem algo mais por trás dessa história. Sabe o que me intriga? Essa tendência, ela vai além das preocupações econômicas. Ela está ligada à geopolítica. Interessante. A gente está testemunhando uma mudança nas relações de poder. Os países, eles buscam maior autonomia financeira, sabe? Então não se trata só de economia, mas de poder e controle. Me explica melhor essa ideia. Pensa bem. O dólar americano, ele reina supremo há décadas, né? Isso dá aos yuan uma influência enorme sobre o sistema financeiro global. Mas agora outros países estão buscando maneiras de se libertar dessa dominação. Entendi. É como se o ouro fosse a arma escolhida para essa luta por poder financeiro. Faz sentido. Isso me lembra da nossa conversa sobre os países do BRICS e o plano deles de criar uma stablecoin lastreada em ouro. Essa iniciativa seria um desafio
direto à hegemonia do dólar. Tem potência para ser. Se os países do BRICS, com toda a força econômica deles, conseguirem estabelecer uma alternativa confiável ao dólar, as consequências para o comércio e para as finanças globais seriam profundas. É verdade. Ia ser uma mudança radical. Ia. Mas e o cidadão comum, como a gente seria impactado por tudo isso? Boa pergunta. Enquanto os bancos centrais fazem seus movimentos, né, a gente sente os efeitos da instabilidade econômica. Inflação, salários estagnados, uma sensação geral de apreensão em relação ao futuro. Parece que essa corrida ao ouro é um sintoma de um problema mais profundo, né? As pessoas estão perdendo a fé no sistema e buscando algo tangível a que se apegar, algo que dê segurança. Exato. E isso nos leva a um ponto crucial. O acesso a ativos de refúgio, como o ouro, ele pode criar uma divisão profunda entre quem tem e quem não tem. Você está dizendo que o ouro pode se tornar um luxo, tipo um clube VIP. Só os mais ricos teriam acesso. É uma possibilidade. Se a demanda por ouro continuar subindo, o preço vai subir junto. Vai ficar cada vez mais inacessível. Então a gente pode ter um cenário em que países e indivíduos ricos protegem com suas reservas de ouro, enquanto quem vive em economias mais frágeis fica à mercê. Esse é o medo. A corrida ao ouro pode agravar as desigualdades e criar um sistema financeiro de 2 níveis. Os ricos em seus bunkers dourados e o resto lutando para sobreviver. Nossa, parece até um filme apocalíptico. A gente está caminhando para um colapso. O ouro vai nos salvar ou vai nos afundar? Eu não diria que um colapso é inevitável, mas uma reestruturação do sistema financeiro global é uma possibilidade real. A velha ordem, dominada pelo dólar, ela está sendo desafiada e o ouro ele tem um papel fundamental nessa transformação. Então o que a gente pode fazer? Correr para comprar barras de ouro. Calma. É importante lembrar que investir em qualquer ativo, incluindo o ouro, envolve riscos. A chave é se manter informado, entender as forças em jogo e tomar decisões com base na sua situação individual. Conhecimento é poder, né? Quanto mais a gente souber sobre essas tendências, melhor. Com certeza. E aí entra o pensamento crítico. Questionar, desafiar narrativas, considerar diferentes perspectivas. Não aceite tudo que você ouve como verdade absoluta. Faça a sua pesquisa e pense por si mesmo. Essa conversa está sendo muito esclarecedora. A gente explorou as implicações da corrida ao ouro, a possibilidade de um sistema financeiro de 2 níveis e a importância do pensamento crítico. E ainda não terminamos. Na terceira parte, a gente vai examinar cenários possíveis para o futuro do ouro e do sistema financeiro global. Preparem-se para a parte final. E aí, pessoal, de volta para a última parte da nossa expedição pelo mundo do ouro. Já vimos como os bancos centrais estão acumulando ouro, a busca por alternativas ao dólar e até a possibilidade de uma stablecoin lastreada em ouro. Agora vamos tentar prever o futuro. Que tal a gente dar uma olhada na bola de cristal? Um cenário possível é a gente ver uma transição, gradual, do sistema dominado pelo dólar. À medida que as economias emergentes ganham força, a gente pode ver um mundo multipolar, com várias moedas importantes, disputando a liderança. Seria o fim da hegemonia do dólar. Em vez de um único xerife, a gente teria vários. E qual seria o papel do ouro nesse novo cenário? O ouro ele poderia se tornar um componente fundamental de um novo sistema de reserva global. Imagina uma cesta de moedas lastreada em ouro e outras commodities. Seria tipo um novo padrão. Isso poderia trazer mais estabilidade e reduzir a dependência de uma única moeda. Essa é uma ideia bem radical. Mas será que tem algum exemplo histórico parecido com isso? O sistema de Bretton Woods, criado depois da Segunda Guerra Mundial. O dólar americano era atrelado ao ouro e as outras moedas atreladas ao dólar. Esse sistema ele proporcionou um período de estabilidade, mas acabou entrando em colapso na década de 70. Então a gente está falando de um Bretton Woods 2.0, uma nova ordem mundial financeira. Quem sabe? Mas dessa vez o sistema não seria centrado só no dólar, teria que ser mais inclusivo, refletindo a nova configuração de poder global. Tudo isso parece muito teórico. Que tal um cenário mais concreto? Digamos que o dólar realmente entre em colapso. Como seria esse apocalipse financeiro? É um cenário que ninguém gostaria de ver, mas é importante pensar nas possibilidades, né? Um colapso do dólar ia causar um terremoto na economia global, gerando um caos financeiro generalizado. Seria tipo um filme catástrofe. Crash na bolsa, hiperinflação, bancos falindo, caos total. Seria uma fase extremamente turbulenta, mas em meio ao caos, o ouro ele poderia emergir como um porto seguro. As pessoas provavelmente correriam para o ouro como reserva de valor, né? O que faria o preço disparar. Então, em meio à tempestade, o ouro seria a nossa âncora. Exato, é um ativo tangível que manteve seu valor por séculos. Em tempos de incerteza, as pessoas buscam o que lhes parece familiar e confiável. Mas isso levanta uma questão. Se o ouro se tornar tão valioso, será que os governos não iam tentar confiscá-lo?
como aconteceu no ZEUA durante a Grande Depressão. É uma possibilidade, principalmente se os governos estiverem, tipo, desesperados para salvar suas próprias finanças, né? Por isso é tão importante entender a história do ouro, como os governos interagiram com ele ao longo do tempo. Conhecimento é a chave, né? Quanto mais a gente souber sobre os riscos e as recompensas do ouro, melhor. Com certeza. E não se trata só de ouro em si, mas de entender as forças que moldam o sistema, né? O sistema financeiro global. A gente precisa estar ciente da possibilidade de desvalorização da moeda, instabilidade, mudanças geopolíticas. E qual a principal lição para quem está nos ouvindo? O que as pessoas podem fazer agora para se preparar para esses cenários? Acima de tudo, não entre em pânico. O futuro ele nunca está totalmente definido, né? E sempre há oportunidades para se adaptar e prosperar. Mantenham-se informados, busquem conhecimento e diversifiquem seus ativos. Nada de colocar todos os ovos na mesma cesta, certo? Exato. Considerem uma combinação de investimentos, incluindo metais preciosos, imóveis, ações, títulos e, mais importante, invistam em vocês mesmos. Desenvolvam habilidades, construam relacionamentos, cultivem uma mentalidade resiliente. Esses são os ativos que realmente farão a diferença, sabe? Independentemente do que o futuro nos reserve. Essa foi uma jornada incrível pelo mundo do ouro. A gente explorou vários cenários, desde uma transição gradual para um sistema multipolar até um colapso do dólar. E claro, a gente destacou a importância do conhecimento, da diversificação e da resiliência. É isso aí. Futuro não é algo que simplesmente acontece com a gente. É algo que a gente constrói. Ao entender as forças em jogo, a gente pode tomar decisões mais conscientes, né? E moldar um futuro mais justo, sustentável e próspero para todos. Esperamos que vocês tenham gostado dessa imersão no mundo do ouro. Continuem explorando essas ideias, compartilhem suas reflexões. A conversa não termina aqui. Vamos continuar aprendendo, crescendo e construindo um futuro melhor juntos. E aí, o que vocês acham? O ouro é a salvação ou uma ilusão? Deixem seus comentários e vamos continuar essa conversa.